Olá, você que está nos assistindo, mais uma vez estamos aqui com o programa direto do campus e discutindo economia mais uma vez. No último bate-papo que tivemos com o professor Edson, que é formado em engenharia pela Unicamp, é professor aqui na Unifage, nos cursos de logística e também da aula de economia. Nós falamos da economia naquele momento. Hoje também recebendo o professor Rinaldo Silveira, que é da Escola de Negócios, mas a economia a gente espera que melhore, né, no próximo ano com o novo presidente. Essa é a expectativa de todos. Mas aí, de repente, tem alguns entraves. Gostaria que o professor Rinaldo falasse dessa parte de logística, professor. Muito bem, muito obrigado. Então, é muito bom falar com vocês um pouquinho. O que a gente acompanhou esse último ano e todo mundo viu isso? O problema que são os modais, né? Hoje, que a gente teve um problema de greve dos caminhões e parou o Brasil, não é? E aí, conversando um pouquinho também com o professor Edson, para a gente saber um pouquinho, professor, como é que você vê essa questão, né, esse novo momento econômico versus as questões que nunca foram sanadas, que são as questões de modais, né? A gente fala do frete, fala daqueles problemas que são tradicionais, dos investimentos que também deixaram de acontecer, da hidrovia Rio-Tietê, enfim, fala um pouquinho a sua opinião aí sobre essa questão, exatamente. O novo presidente que assume no ano que vem, o que seria necessário? Quais seriam as medidas para melhorar o escoamento da produção, de repente? Então, obrigado por estar aqui, mais uma vez, né, dando uma palavra dentro da Escola de Negócios sobre temas importantes aí para o futuro, né, do Brasil, né, o que está por vir pela frente. E agora o tema de logística, né, que é um tema muito importante porque ele é aquele que leva atrás e armazena, e que se ele não estiver bem, simplesmente você não escoa, não produz, não leva matéria-prima, não leva produto acabado, e é a área de serviço uma das mais importantes que existe no Brasil e no mundo, né? Há uma preocupação muito grande que existe no Brasil ultimamente, e é uma situação ainda não resolvida, é justamente essa definição que está para ser colocada, que é a definição de frete no Brasil, que foi requisitado aí pelos caminhoneiros, né? E essa situação onde tem um custo à operação de transporte associado a esses sucessivos aumentos do diesel que teve aí nos últimos anos, né? Principalmente os 2 últimos anos, e que impactou, né, operacionalizar o frete no Brasil, o frete especificamente rodoviário, né? Então, ele está, vamos assim, dado um tempo nisso, mas sem dúvida, na nova administração aí do país, vai vir aí isso para ser resolvido, porque o preço do diesel, ele tem que ser melhor e essa situação de frete, ela tem que ser definida. Então, eu diria que isso daí é o principal, porque é o principal modal, é o modal que tem em peso e volume maior quantidade transportada dentro do país, aliás, no mundo inteiro, sempre o modal rodoviário é o que transporta maior volume, né? E nós estamos bem de rodovias, estamos bem de estrutura para fazer esse escoamento, esse transporte? O Brasil ele tem uma malha rodoviária muito boa, principalmente na região sudeste e sul, e aí ela vai se tornando um pouco mais precária quando vai em direção a nordeste, centro-oeste e norte, né? Principalmente o norte, né? Então isso ele precisaria ser melhorado bastante, porque para quem mora no estado de São Paulo, visualiza uma situação que ela não é a realidade do país, né? Então, tem uma série de situações que foi melhorado sensivelmente aí nos últimos anos, com quando foi feita a concessão de algumas rodovias federais, né? Passou a ter pedágios e tudo mais, e elas melhoraram sensivelmente. Uma das mais famosas aí, a antiga chamada Estrada da Morte, aí, que é para o sul do país, né? Então, ela melhorou sensivelmente. Entretanto, coisas desse tipo, ele tem que continuar sendo feito a passos acelerados em todo o país, né? Porque ainda deixa a desejar. E os outros meios de transporte? Não seria interessante investimento em outros meios de transporte? Sim, o ferroviário principalmente, porque em qualquer continente, o ferroviário, ele é muito importante porque ele consegue transportar
um volume muito grande de carga. No Brasil, o ferroviário ele é bastante utilizado para minério de ferro, tirando das regiões centrais do país, levando para os portos, né? Porque leva para os países exportadores, né? Ou melhor, importadores, principalmente a China, que é o nosso principal importador de minério de ferro. Então você consegue fazer isso especificamente com minérios. Mas você não consegue transportar grãos de modo geral do país inteiro, né? Que o Brasil produz uma quantidade bastante grande de milho e soja, né? Faz parte aí dos principais commodities, né, que existe no mundo. Ele faz isso praticamente todo no rodoviário. Por isso que lá em Paranaguá, em outros lugares, tem o congestionamento de caminhões no momento que você vai escoar toda a produção de soja. Então, ainda precisa mais ferroviário. Aí também nós sabemos que também, de uma maneira geral, é algo também que não foi trabalhado, né, enquanto os outros países, as questões, na verdade, do duto viário, né, as questões, na verdade, do próprio o projeto do Rio Tietê, né, quer dizer, tudo isso, na verdade, não foi também trabalhado em investimento. Então, na verdade, existe uma concentração muito alta nos caminhões, nesse modal que é o rodoviário, e, né, na minha opinião, por exemplo, a gente coloca uma expressão que é colocar muitos ovos no único cesto. Porque, a exemplo do que aconteceu, quando fizeram a greve, eles pararam o Brasil. E aí a gente também não teve nada que pudesse acontecer. Então, quer dizer, existe o problema dos trens, da questão da bitola, né, das linhas férreas também, que existe também diferenciação, também de um ponto para outro. Existem obras inteiras que foram feitas. Não sei se o professor lembra de uma obra que está sendo feita, parece que era lá do Peru para cá, que né, tem uma obra que está sendo feita e tudo mais, mas existe também uma diferença também de bitola da entrada do Brasil. Tem alguns lugares também que foram feitos também nessa construção da estrada e também a própria construção, na verdade, não foi bem feita e já está cedendo a um projeto todo arenoso, ou seja, areia abaixo, ou goela abaixo, né, professor? Então, assim, a gente também encontra uma dificuldade, na verdade, eu julgo ser um problema de seriedade e de compromisso, na verdade, com todos. Eu acho que esse é o grande problema, né, de uma maneira geral, porque se realmente tiver seriedade, eles pensariam realmente em compor de uma forma diferente, né, a distribuição também desses modais. Então, pelo que a gente percebe, o Brasil tem muito a caminhar ainda, né? Tem muito a caminhar. Na questão do transporte, né? E, inclusive, muitos investimentos. Muitos investimentos. Os desafios devem ser bastante grandes. Bastante grandes, O único modal que uma coisa levou a outra muito positivo, que é o modal aéreo, ele teve no Brasil um incremento muito bom devido principalmente à Copa do Mundo e às Olimpíadas, que fizeram com que tivesse um investimento muito grande em aeroportos no Brasil. Então, os aeroportos passaram a ter uma infraestrutura muito boa, né? Então, nós temos capacidade de obter mais carga em movimentação no modal aéreo. Entretanto, dentro do Brasil, nós temos uma movimentação de carga aérea ainda muito baixa. Nós temos poucos aviões de carga, na sua maioria é tudo dos Correios. Então, nós ainda temos um potencial para ser utilizado, mas que ele está subutilizado. E subutilizado justamente porque foram feitos bons aeroportos pelo Brasil inteiro, mas a demanda ainda é baixa, porque a economia também está desaquecida agora, né? Tá certo. Professor, Okay. Muitíssimo obrigado mais uma vez por esse bate-papo, mas muito esclarecedor, tá dando informações importantes, né, para a nossa vida, né? A gente depende do transporte, depende do alimento, para chegar até a nossa mesa depende do transporte, depende de toda essa logística, né? Muito obrigado mais uma vez, professor Rinaldo, muito obrigado por participar. Obrigado. E continue sempre nos acompanhando aí, que toda vez traremos assuntos relevantes, interessantes aqui, direto do campus, para você.